Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre um grande aporte nas ações do Banco Itaú, pessoal. Eu estou comprando muitas ações do Itaú neste patamar de preço de R$ 33 a R$ 35 reais. Mesmo após a alta recente que a gente teve nas ações, perceba que o Itaú já sobe substancialmente, tá? No Ibovespa aí, no ano de 2025, eu ainda acredito que o banco possa estar barato. Enquanto muitos podem enxergar que o Itaú esteja caro, eu vou mostrar para vocês aqui o porquê que eu acho que o Itaú é uma das grandes oportunidades que temos hoje aí no setor bancário, tá? Então fiquem comigo até o final deste vídeo, porque para você que ficar comigo até o final, eu vou revelar um indicador poderoso para analisar o quanto de retorno que essa ação pode trazer. E pelos indicadores que eu vou trazer aqui para vocês, pessoal, o Itaú poderia multiplicar o seu capital em várias vezes no médio a longo prazo. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 6.000 inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês. Porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu consigo perceber que vocês estão gostando do conteúdo e eu posso trazer tópicos relacionados aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. Perceba que o Itaú veio a tomar uma proporção muito interessante na carteira do canal. E eu prevejo que logo mais ele vai superar a BR Partners, tá? E ele vai se tornar a segunda maior posição da carteira, representando ali de 20 a 22% da carteira total. Porque em breve eu vou atingir as 1.000 ações aí do Banco Itaú, tanto com bons dividendos que vai pingar aí na conta, aportes novos aqui do bolso que eu posso realizar e o Itaú vai aumentando. E perceba que eu já fiz aí esse mês, tá? Indo aqui, ó, na parte de lançamentos, compras muito boas aqui no banco, ó. Perceba que eu comprei 146 ações do Itaú a um preço médio de R$ 35 reais. Aí eu comprei mais um pouquinho, tá? Aqui, ó, 564 ações do Itaú a um preço médio de R$ 33,73. Fiz algumas compras em BB Seguridade, algumas compras em Vale e assim fui comprando, tá? E consequentemente as duas novas empresas que estão aqui na carteira do canal é a BB Seguridade, que hoje representa 8,36% da carteira, e o Itaú recentemente 16,23% da carteira. Perceba que agora eu estou com dois grandes bancos aqui, tá? O Banco do Brasil, representando a maior posição, 48,85% da carteira, e o Itaú, representando aí 16,27%. E um banco pequeno, que é o BR Partners, 17%, mas é um banco ali mais de nicho, focado na parte de investimento e intermediação financeira. Inclusive, ele tem uma qualidade muito semelhante, tá, do que o Itaú. Ele tem um ROI que fica em torno de 22% ao ano, e o Itaú tem de 20% a 21%. Então, perceba que são bancos de altíssima qualidade, né? Então, eu venho comprando aí boas ações dessa empresa há bastante tempo, do BR Partners. O Itaú, ele é uma posição recente na carteira do canal. E entendendo um pouco do Itaú, pessoal, e o racional um pouco desses aportes, tá? Acontece o seguinte, pessoal, muitos podem interpretar o Itaú como caro, mas eu não acredito isso, tá? Vou explicar para vocês o porquê. O Itaú, quando a gente pega aquele numa lupa longa, nos últimos 10 anos, ele gerou de retorno 735%. Ou seja, se você tivesse aplicado que seja lá 100 mil reais em Itaú, vamos supor, se você tivesse conseguido ali 735% de retorno em 10 anos, você teria multiplicado esse capital para 735 mil reais. Perceba que ele produziu um retorno bem substancial, né? E quando a gente coloca aqui, ó, a taxa anual equivalente no Itaú, se eu colocar aqui 735% de retorno, tá? Que foi o que ele trouxe para nós. Isso aqui em rentabilidade total. Colocando aqui num período de 10 anos, supondo que você reinvestiu os dividendos, você teve uma rentabilidade de 23,64% ao ano. Então, uma rentabilidade muito acima da média, tá? E isso aqui acontece por quê? Por conta do crescimento do lucro bastante sustentável que o Itaú possui. Ele tem uma carteira de crédito, pessoal, voltada para alta renda, para crédito corporativo. Então, ele não sofre com ciclos de inadimplência como outros bancos, tá? Ele tem ali
consequentemente uma carteira muito mais verticalizada, muito mais de qualidade. É muito difícil da inadimplência do Itaú subir. O único momento que o Itaú teve um baque de forte no lucro foi aqui em 2020, mas isso aqui foi um pânico generalizado para todos os bancos. E perceba que mesmo assim, o Itaú ainda lucrou 15 bilhões, tá? Então olha só que interessante, é uma fortaleza. Olha aqui nos últimos anos, o lucro saiu aqui de 2009 e 2010 de 12 bi para esta faixa de 42 a 43 bilhões de reais. Um crescimento muito expressivo no seu lucro líquido. Não é à toa que o mercado paga múltiplos mais elevados, né, para o Itaú. Mas o ponto positivo é que mesmo após essa alta na cotação, eu ainda enxergo desconto no Itaú. Por quê, pessoal? Muitos podem... Não, vamos sair dessa análise simplista, tá? Ah, você olha aqui de PL, ó, 8,87, vai pensar, o Itaú tá caro, porque a média histórica foi de 8, só que aí é que tá, a média histórica do Itaú não foi de 8 vezes, foi mais, tá? O Itaú, ele é negociado na média de 12 a 14 vezes lucro. Olha só o que aconteceu aqui em 2018, ó, PL de 11, 2019, PL de 11, 2020, PL de 14. Então perceba que na normalidade, o Itaú é cotado por múltiplos mais elevados, principalmente acima de 11 a 12 vezes lucro. E hoje ele é cotado por 8 e o PL projetivo fica ainda menor, tá? Já que o lucro líquido do Itaú, veja só, o lucro líquido projetivo do Itaú somente no terceiro trimestre de 2025, que ele vai reportar ali no dia 4 de novembro, basicamente aqui estimam, né, a Genial Investimento, que será de 11,78 bilhões. Vamos supor que para o ano seguinte ele reporte 12 bi de lucro por trimestre. Se multiplicar isso aqui por 4, temos, né, 48 bi de lucro para 2026. Então perceba que eu estou sendo conservador, um crescimento em linha ali com a inflação vigente aqui no país, tá? Se eu pegar o valor de mercado do Banco Itaú atual, de 402 bilhões de reais, e dividir por basicamente um lucro de 48 bilhões, temos um PL de 8,37, denotando um desconto bem interessante nas ações do Banco Itaú. E somente para ele ser cotado em suas médias, que fica nessa faixa de 12 a 11,5, ele ainda precisaria subir na cotação, tá? Pelo menos ali uns 43,36%. Então hoje o Itaú valeria facilmente na bolsa 500 bilhões, tá? Essa daqui colocando, né, uma estimativa conservadora. 500 bi hoje no Itaú, justificando esse lucro líquido, né, acima do que o esperado, essa rentabilidade muito sustentável, o Itaú teria que valer pelo menos na cotação R$46, o que está longe disso acontecer. O que eu ainda acho que as ações até os 36 a 37 reais estariam incrivelmente baratas. Quer dizer que para um Itaú hoje lucrando 48 bi, ele cotado a 37 reais, ele ainda está barato. A ação poderia ainda subir. Só deixaria de ser uma barganha se subisse ali para cima dos 40. Aí já é um preço que eu ficaria de fora. Mas ali abaixo dos 40 reais, os 38, já acho um preço interessante. 33 então para mim é de graça, colocando ele numa lupa de médio a longo prazo. E perceba que mesmo se eu for conservador com o Itaú, ele tem um ROI aqui médio na faixa de 17%, uma empresa de altíssima qualidade. É aquele velho lema, né, que falam das empresas de altíssima qualidade na bolsa. O próprio Warren Buffett fala isso pra gente com bastante clareza. O dinheiro, ele voa para aquilo que tem qualidade, o flight to quality, né? Então, a gente percebe que você não precisa exigir uma altíssima margem de segurança para se investir em empresas de altíssima qualidade. O Itaú, ele retrata muito bem isso. E perceba, ó, que basicamente o ROI médio fica nessa faixa de 17%, é muito alto. Raríssimas basicamente as empresas que conseguem manter um ROI nessa magnitude por tanto tempo. Porque manter um ROI de 17 a 20% é fácil no curto prazo, mas eu quero ver você manter um ROI sustentável durante muitos anos. E o Itaú, ele tem conseguido fazer isso aqui com maestria, tá? No caso agora, fazendo justamente essa média, quando a gente pega aqui de crescimento do resultado sobre o PL, então a gente vê, consequentemente, né, um potencial de valorização interessante. Supondo que o lucro líquido, ó, cotado hoje em 48 bilhões de reais, ele basicamente cresça a uma taxa média de 9% ao ano, tá? Eu nem vou ficar aqui projetando, consequentemente, tanto otimismo no Itaú. Eu vou jogar aqui 9% ao ano pra gente ser mais conservador. Se eu colocar aqui, ó, numa lupa de 10 anos, basicamente, né, supondo que o lucro vai crescer essa taxa de 9%, lá na frente o Itaú poderia estar lucrando por ano 113 bilhões. Então perceba que eu estou sendo tecnicamente aqui
conservador, supondo uma taxa levemente acima da inflação, que vem 7%, tá bom, coloca 7%, 94 bi, o Itaú pode sim lucrar isso daqui uns 10 anos. Então, basicamente o banco estaria muito barato, e lá no futuro, daqui a 10 anos, tá? Se o banco fosse precificado por suas médias, que é ser cotado em 12, ele poderia valer 1,1 trilhão na bolsa, que dividido agora por 400 bi, temos um potencial de alta de 182%, mas sabemos que em mercados de alta, o Itaú, né, no último pico ali de alta que a gente teve na bolsa, chegou a subir uns 400%. Então, o mercado paga múltiplos até mais exagerados para os bancos, somente bancos aí de altíssima qualidade, para onde o capital estrangeiro vai com muito mais força, tá? Então, esse aqui foi o motivo que eu fiz uma compra bem substancial nas ações do Banco Itaú. E agora, colocando aqui, porque se você usar Graham, não vai funcionar, pessoal. Não adianta tentar usar preço justo, tá? Em empresas de altíssima qualidade, o preço justo do Graham não vai funcionar. O teto do Bazin pode até funcionar, mas eu não uso muito no Itaú o preço teto. Por quê? Porque o Itaú, ele oscila muito o payout. Tem anos que ele paga ali um dividendo alto, tem anos que não. E mais, o Itaú, mesmo pagando um dividendo razoável, que fica na média de 6 a 7% ao ano, o dividendo do banco agora está muito bom, tá? Ele vai pagar 65% de payout, fora um extraordinário que ele tem pago todo ano com sua reserva de capital. Então hoje o banco cotado ali, né, por 8,34 de PL, se ele pagar 65%, temos um dividendo de 7,7%. Mas aí é que tá, né? O banco consegue reinvestir boa parte do lucro em um crescimento sustentável com altíssimo ROI. Então o retorno, a geração de valor para o acionista, será bem expressiva no longo prazo, mesmo repassando um provento um pouco menor. O que não é inexistente, ele ainda passa um provento bem acima da média, fora esse extraordinário que ele delibera para os investidores. Em fevereiro podemos ter grandes proventos do Itaú, tá? Tanto de extraordinários e também do JCP trimestral que ele paga para nós. Agora colocando aqui, ó, o indicador do Buffett no Itaú, para vocês que engatearam comigo até o final do vídeo, é basicamente uma surpresa bem relevante aqui para vocês, que pode denotar que o Itaú está extremamente descontado, tá? Bom, vamos utilizar, pessoal, o indicador do valor intrínseco do Warren Buffett, que pega essas empresas de altíssima qualidade que são mais precificadas. Quanto será que o Itaú estaria precificado? Bom, basicamente a fórmula do Buffett é a seguinte, pessoal, tem o G, que é a fórmula, que é a taxa de crescimento está no lucro. Quanto que o Itaú cresceu na média, tá? A gente precisa colocar nessa conta. Ó, 1 menos payout, o payout médio do Itaú, vamos ver qual que é o payout médio da empresa, não pode ser o atual. Tem que ver o payout médio, fica na faixa de 45%, né? E se eu multiplicar por um ROI na faixa de 20%, na média fica em 17%, então vamos ser um pouco mais conservador. Ele poderia ter um crescimento de 9,3% ao ano na média. Então se eu fizer uma divisão de 12%, que é o que o Buffett exige no mínimo, tá? De retorno para os investidores, é 12% ao ano, que pelo menos supera a taxa Selic aqui no Brasil. Dá pra gente utilizar essa conta. E eu fizer menos aqui, né? 9,3%, nós temos 2,7%. Então a gente vai fazer o seguinte, qual que é o LPA? Memorizem muito bem, tá? Esses 2,7%. Vocês vão ver onde que vai chegar isso aqui. O LPA do Itaú, se a gente considerar aqui, ó, 48 bi de lucro e dividir pela quantidade de ações, temos um LPA de 4,45 lucro por ação. Vocês vão pegar esses 4,45 e dividir por 0,027, que é aqueles 2,7%. O preço justo nas ações do Banco Itaú, supondo, né, a fórmula aqui do Buffett, da fórmula de valor intrínseco, para o Itaú ficar caro, numa região de bem precificado mesmo, ele deveria valer hoje pelo menos R$ 164, que dividido pelo preço atual de basicamente aqui 35, nós temos um potencial de alta de 370%. Então, se a gente engatar um mercado de alta no Brasil, provavelmente o Itaú poderia subir uns 300%, fora os dividendos bons que ele poderia te pagar, tá? E aquela ação de crescimento lento, né? Que vai te trazer um baita retorno lá no longuíssimo prazo. Você não pode colocar o curto prazo no Itaú, porque esses grandes retornos acontecem em grandes janelas de tempo, tá? Então, tem que ter paciência. É aquele banco de mais qualidade que vai te trazer um retorno mais linear. Claro, você não vai ver aquele retorno explosivo com o Itaú, mas você vai ter um retorno consistente e crescente. Se você conseguir garantir a um preço bom, você consegue tanto receber bons dividendos aqui da empresa e ainda por cima ter um potencial de valorização elevado. Se o Itaú viesse então para baixo dos R$30, para mim seria uma extrema pechincha, tá? Fazendo com que eu também realizasse outros grandes aportes aqui na empresa. Porém, sabemos que o Itaú tá uma maravilha, mas vocês devem estar se perguntando agora,
Tá bom, Pablo, o Itaú ele é excelente, mas por que então que você tem maior concentração no Banco do Brasil? Pessoal, por incrível que pareça, tá? Por mais que eu acho o Itaú superior em termos de rentabilidade ROI, eu ainda tenho a minha preferência pelo Banco do Brasil. E eu vou explicar o porquê para vocês disso. Eu prefiro manter uma posição, gosto de ter os dois na carteira, mas eu prefiro manter uma posição mais elevada no Banco do Brasil por uma questão estratégica. Por mais que o Banco do Brasil tenha uma rentabilidade inferior ao do Itaú, perceba que o ROI médio do Banco do Brasil fica a uma taxa de 14,22%, o Itaú tem um nível de 3% superior ao Banco do Brasil, ele traz mais retorno, veja só, 1 menos payout vezes ROI médio na faixa de 14,5%, crescimento médio no lucro de 10,1%. Então, perceba que ele cresce os seus lucros a uma taxa superior. Fora que o Banco do Brasil, ele tem um repasse mais generoso em proventos. Perceba que, né, por ele ser do governo, por ele ser estatal, ele repassa uma parte maior em dividendos. E aí, somando com esse dividendo médio, retorno embutido no preço da ação, mais o reinvestimento, ó, 10,5, né? Mais 8,95 e mais aqui o reinvestimento, o retorno potencial nas ações do Banco do Brasil poderiam ser de 22% ao ano na média. Enquanto do Itaú, que ele cresce essa média de 9,3%, paga 7% e mais reinvestimento, poderia ser de 19,3% ao ano. Perceba que o Banco do Brasil poderia superar o Itaú em 3 pontos percentuais, mesmo sendo menos eficiente. Por que isso? Dois fatores. Primeiro, excessivo desconto na ação. Pelo Banco do Brasil ser cíclico, depender exclusivamente do agronegócio brasileiro e também por ser estatal, o mercado paga múltiplos mais baixos, o que traz pra gente mais pechincha, mais assimetria. Perceba que hoje que ele está em crise, por exemplo, o PVP do banco está sendo negociado em 0,69. Somente para o Banco do Brasil ser negociado em sua média histórica, somente na sua média, nem estou considerando ele ficar caro. Ele precisaria se valorizar, tá? Mais ou menos ali 49%. Olha só o potencial. Em um mercado de alta, ele poderia subir o dobro do Itaú. Ó, se ele for cotado pela média, quando a gente engatou o Ibovespa em alta, enquanto o Itaú pode ter uma alta de 100% a 150%, o Banco do Brasil pode subir muito mais. Considerando esse PVP bem depreciado, o Banco do Brasil poderia subir 134%. Nas médias mais aqui, tranquilas. Agora, olha só esse estudo aqui de Banco do Brasil. Quando a gente teve rallies de alta mesmo na Bolsa de Valores duradouros, o Banco do Brasil já saltou 1.500%. O Itaú, nessa época, saltou 400%. O Banco do Brasil subiu 3 vezes mais. Isso acontece porque o mercado exagera muito na queda da ação do banco. Olha o que aconteceu em 2016. Subiu 300%. O Itaú, nessa mesma época, subiu 150%. Perceba que o Banco do Brasil traz mais oportunidades. E hoje esse cenário está se repetindo. O banco está com PVP semelhante em 2016 e em 2004, o que pode me trazer um retorno superior ao do Banco Itaú. Por isso que eu decidi colocar ele como maior posição na carteira do canal. Fora os dividendos, né? Quando o Banco do Brasil está em período de bonança, por ele ser uma ação cíclica, há momentos bons e há momentos ruins. Nos momentos bons, você vai ver que o Banco do Brasil vai te pagar muito dividendo, vai te pagar 13%, 14%, 15%. O Itaú vai ficar sempre ali em 7%, 8%. E em momentos ruins ele vai pagar de 6% a 5%. Então perceba que mesmo em momento ruim, ele paga semelhante ao Banco Itaú, tá? Por isso que eu decidi colocar o Banco do Brasil como maior posição, me aproveitando dessas vulnerabilidades pontuais, já que ele é uma boa empresa. Olha só que legal. Claro, não é tão bom quanto o Itaú, mas ele é bom, ele é uma boa empresa. Ele reporta um ROI médio de 15% a 16%, em alguns períodos fica em 20%. Perceba aqui que desde o Plano Real, mesmo com a queda recente nas ações, ele entregou 18,5% ao ano. E, antes de toda essa grande queda, ele entregou 11.000% de retorno, que traz uma rentabilidade de 22% ao ano. Então, pessoal, é aquele velho esquema, tá? O Itaú, ele tem uma altíssima qualidade, é uma empresa excepcional, mas por ser mais precificada, ele vai trazer um retorno menor que o Banco do Brasil, mesmo que ele esteja barato. E o Banco do Brasil é uma boa empresa e cotada por múltiplos excessivamente baixos. Então, por isso que eu vejo mais assimetria em Banco do Brasil. No curto prazo, a gente pode ter ali um cenário desafiador. Perceba que ele segue ali, né, com uma inadimplência bem elevada no agronegócio brasileiro, mas já tem perspectiva de melhora para o ano seguinte. O lucro pode voltar a subir para 6, 7 e 8 bilhões. E o banco poderia estar hoje muito barato, oferecendo uma boa janela de oportunidade, tanto para quem está comprando visando valorização nas ações e também
bons pagamentos de dividendos. Não é à toa que o Barsi, né, o maior investidor pessoa física aqui do país, prefere o Banco do Brasil ao invés do Itaú. E ele deixa claro isso por quê? Pelo maior repasse de proventos que o Banco do Brasil dá em momentos que ele está indo bem e também pelas ações ficarem muito baratas, proporcionando mais vantagem de compra, mais custo-oportunidade, trazendo uma rentabilidade superior. Então, para resolver esse impasse, eu decidi ter os dois na carteira, mas, né, o Banco do Brasil, eu prefiro ter uma posição mais alta, porque ele pode me trazer um incremento de rentabilidade mais elevada, mirando para médio e longo prazo. E o Itaú fica aqui me trazendo uma boa rentabilidade, porém, né, consequentemente, mais tranquilidade, né, por não ter que ficar tendo tanta dor de cabeça com esses ciclos. E quando o Banco do Brasil estiver passando por algum perrengue, eu posso pegar os dividendos do Itaú e comprar Banco do Brasil. E vice-versa, né? Se o Banco do Brasil estiver pagando grandes dividendos numa época, o Itaú estiver passando por dificuldade pontual, eu posso também pegar dividendos do Banco do Brasil e comprar Itaú. Eu prefiro segurar os dois para médio e longo prazo, porque dos 4 grandes bancos que a gente tem aqui no país, eu acho o Banco do Brasil e o Itaú os melhores bancos. Por quê? Primeiro, eles dominam aqui o mercado de crédito, tá? O Itaú na parte corporativa e o Banco do Brasil no crédito rural, não dando chance nenhuma para os outros bancos incumbentes. E outro fator, múltiplos baratos, e eles têm qualidade, eles conseguem ter um ROE acima na perpetuidade do que dos outros bancos. O Bradesco e o Santander ficam com o ROE médio de 12%, de 11%, o Banco do Brasil não, 15%, 16%, cenários bons fica até de 21%, chega até próximo do Itaú, tá? Por isso que eu prefiro ter os dois aqui na carteira do canal. Um olhando para a oportunidade de ganhos mais expressivos e maiores dividendos, e outro olhando mais para estabilidade e tranquilidade. Então perceba que eu consegui equilibrar bem essa questão aí de Banco do Brasil e Itaú. E finalmente, né, acabei resolvendo esse impasse. Nossa, Pablo, muito difícil fazer o que você faz. Acho legal, porém eu não tenho todo esse conhecimento. Será que você pode me proporcionar alguma coisa que me traga facilidade, me traga um potencial de retorno elevado, sem eu ter tanto risco? Bom, pessoal, é por isso que para vocês que ficaram comigo aí, né, até o final deste vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês, a planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é show de bola, tá? Para primeiro de conversa que ela é uma planilha totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, ela é totalmente sua, para sempre, para a sua vida toda. E ela é mais barata do que o preço de uma pizza. Olha que oportunidade. Fora que você tem mais de 100 ações que você pode estudar em tempo real. Segundo fator, pessoal, ela é totalmente automatizada. A cada balanço mensal de uma empresa, a qualquer segundo, a qualquer minuto, todas as projeções dessa planilha serão feitas automaticamente, sem que você tenha que ter nenhum trabalho, tá? Para que isso aconteça. Então, olha só que legal, belíssima oportunidade aí para vocês. E terceiro e último fator, contém os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores. Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch, você tem aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Formula. Então, só coisa boa aí para vocês. E também preço teto projetivo. Tá bom, Pablo? Onde estará o link desta belezura? Estará na descrição deste vídeo, o primeiro comentário fixado, e também estará na bio do canal. Basta você clicar em mais e você vai ser direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil, tá? Pessoal, não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dando like, porque ajuda muito no engajamento. Já comentem se vocês têm Itaú ou Banco do Brasil, em particular, tenho os dois na carteira e acredito que são bancos que vão me trazer uma rentabilidade bem expressiva no médio e longo prazo. E o BR Partners, então, nem se fala, poderia multiplicar o meu capital em muitas vezes. E já tem feito isso, né? Se valorizado 28% aqui em um curto espaço de tempo. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fique com Deus até o próximo vídeo e fui!